Agora que você já entende que a responsabilidade tributária vai muito além do mero adimplemento dos tributos, papel e caneta na mão que vamos falar sobre a responsabilidade tributária, que pode ser direcionada a pessoa diferente daquela que praticou o fato gerador da obrigação. Se você ainda não ouviu o episódio sobre as obrigações tributárias, ouça para compreender bem sobre a responsabilidade. Se esse é um assunto que te interessa, já siga o nosso podcast, coloca 5 estrelinhas e mande para um amigo que também vai gostar. Toda semana temos um novo episódio do jeito que você já conhece. Informação simples, específica e direta ao ponto. A responsabilidade tributária determina quem é o responsável pelo pagamento de cada tributo. Em geral, quem deve pagar é aquele que possui ligação direta com o tributo, o chamado sujeito passivo direto. Conforme encontramos no artigo 128 do Código Tributário Nacional, a lei pode atribuir a outras pessoas a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Não há mudança de quem é o contribuinte, apenas é alterado a responsabilidade pelo recolhimento aos cofres públicos. Sobre o que é contribuinte e o responsável, o artigo 121 do CTN estabelece o significado para fins tributários. Para fins de obrigação principal, o contribuinte é aquele que tem relação direta e pessoal com o fato gerador. Já o responsável é aquele que não é o contribuinte, mas a lei determina que é o responsável pelo adimplemento da obrigação de recolher os tributos. Aqui 2 exemplos para clarificar a sua compreensão. Quando trabalhamos de carteira assinada, nós pagamos um percentual do nosso salário a título de contribuição previdenciária, o famoso INSS. O valor é descontado do nosso salário, mas quem recolhe aos cofres públicos é o nosso empregador. Um outro exemplo é quando alguma pessoa falece com dívidas em impostos. Nesse caso, o espólio é quem ficará responsável pelo recolhimento dos tributos. Vejam que em nenhum dos 2 exemplos, a pessoa que deve recolher os tributos praticou o fato gerador da obrigação tributária, mas nos 2 casos deve recolher, podendo inclusive sofrer fiscalizações e penalidades pelo não recolhimento dentro do prazo estabelecido em lei. Responsabilidade tributária é coisa séria e o terceiro pode ser penalizado caso não cumpra com suas obrigações. Por isso, ser assessorado por um profissional sério e competente é tão importante. No caso do espólio, a responsabilidade ocorre por transferência, já que o fato gerador ocorre e só em momento posterior é transferido ao espólio, que se constitui com a morte do titular da obrigação. Já no caso da contribuição previdenciária, é chamada responsabilidade por substituição, que ocorre por força de lei e em alguns casos já determinados antes mesmo do fato gerador. Há uma outra forma de responsabilidade, que é a solidária, onde uma terceira pessoa contribuiu ou omitiu sobre a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária. Nesse caso, a terceira pessoa só responderá em caso de impossibilidade de ser exigido o cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Um exemplo dessa espécie é no caso dos administradores que atuem com excesso em suas atividades à frente da determinada empresa que deixou de recolher seus tributos. Encontramos tal disposição legal nos artigos 134 e 135 do CTN. Existe também a responsabilidade pelas infrações que, em regra geral, ocorre independentemente da intenção do agente. Caso haja denúncia espontânea, a multa pecuniária pelo inadimplemento da obrigação pode ser afastada. Sobre a denúncia, eu precisaria de um capítulo só para explicá-la, mas para o episódio de hoje, o importante é que vocês entenderem que a denúncia espontânea afasta a responsabilidade e a multa pelo não cumprimento tempestivo da obrigação tributária. A responsabilidade tributária pode ocorrer de variadas maneiras, seja por transferência ou por substituição. No caso da responsabilidade por transferência, vocês já a conhecem, e no caso da responsabilidade por substituição, o assunto é um pouquinho mais complexo e eu vou trazer para vocês num episódio temático, explicando como funciona o ICMS-ST. O ICMS-ST é a sistemática em que a responsabilidade pelo imposto devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte. É bem semelhante ao que trouxemos nesse episódio. A responsabilidade tributária ocorre de várias formas. Se você tem dúvida quanto ao adimplemento de determinada obrigação tributária a que você é responsável, você sabe que pode contar com o meu apoio e para isso é só me procurar pelas redes sociais que estão na página inicial do nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que o estudo de vocês sobre responsabilidade tributária seja de bom proveito e fiquem ligados.
Toda semana temos um novo episódio do jeito que vocês já conhecem. Informação simples, específica e direto ao ponto. Até lá!